Esse é um dos salmos que faz parte dos salmos de romagem. São salmos que os peregrinos cantavam indo para Jerusalém para adorar a Deus no templo. E este salmo, Salmo 126, fala a respeito da restauração que vem de Deus. Esse é o tema que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, a restauração que vem de Deus. E diz assim a palavra do Senhor, por intermédio do salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai bendito, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é misericordioso, longânimo. O Senhor é aquele que governa todas as coisas para a sua própria glória. E aqui nós estamos, Senhor, nessa noite, para cultuar o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, Tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores do Teu povo. E nós estamos aqui unicamente, Senhor, exclusivamente, ó Pai, para Te prestar culto, Senhor. Por intermédio de Cristo Jesus, oferecer a Ti, Senhor, sacrifícios agradáveis. Ó Pai, por isso nós nessa noite estamos alegres, Senhor, porque o Senhor se manifesta a nós, porque o Senhor se revela a cada um de nós por meio da Tua palavra. O Senhor é o Deus de toda a restauração. O Senhor é o Deus que muda a nossa sorte. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, diz a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, por isso queremos Te conhecer, Pai. Ó Deus, nesse culto nós reconhecemos que nós somos pecadores. Reconhecemos que nós carecemos de Ti, Senhor, do Teu perdão, da Tua graça agindo em nós. E o Senhor, que é rico em misericórdia e bondade, certamente perdoa aqueles que se achegam a Ti com o coração quebrantado e contrito. A estes o Senhor não desprezará, diz a Tua palavra. Ó Deus, olha para nós nessa noite, Senhor, com graça, misericórdia da Tua parte, Senhor. E nesse momento, Pai, pedimos que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, poderosa, a espada do Teu Espírito que penetra nos corações. Ó Senhor Deus, que possamos sair daqui transformados, Senhor, mais uma vez, pela verdade da Tua palavra, pelo Evangelho bendito do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E receba para si, ó Deus, nessa noite, a glória, a honra e o louvor, e toda a nossa adoração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, como eu já mencionei, esse é um salmo daqueles que os peregrinos cantavam indo até Jerusalém. E nessa caminhada que eles precisavam trilhar até chegar em Jerusalém, lembre-se que os israelitas precisavam ir até lá pelo menos 3 vezes ao ano nas festas principais: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. E como alguns peregrinos moravam longe, às vezes eles passavam dias caminhando até chegar em Jerusalém. E no meio dessa caminhada, eles entoavam esses salmos, especialmente do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses 15 salmos estão aqui no meio do livro dos Salmos, no meio do saltério, e eram exclusivamente cantados com essa finalidade, para encorajar o povo de Deus
durante as suas jornadas difíceis. E assim também, irmãos, esse salmo fala a nós nessa noite. Nós também somos peregrinos, nós também estamos peregrinando rumo a Jerusalém. Não a Jerusalém física, terrena, não a cidade de Jerusalém em Israel, mas a santa cidade que o Senhor preparou para aqueles que o amam. O nosso destino, que é a nova Jerusalém, o nosso destino, aonde nós habitaremos com o Senhor para todos sempre. E dentre esses salmos, nós vemos que os salmistas expressam os seus sentimentos. Os salmos nos ajudam a expressar os nossos sentimentos diante de Deus. Sentimentos como de alegria, de felicidade, sentimento de tristeza, de amargura, sentimento de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós, e sentimento também de que nós estamos com a expectativa de que o nosso Deus continuará ao nosso lado. O Salmo 124, por exemplo, diz: se não fosse o Senhor ao nosso lado, se não fosse Deus ao nosso lado, se não fosse o Senhor ao nosso favor, nós estaríamos completamente perdidos. E esse salmo, irmão, o Salmo 126, fala a respeito da restauração. Nosso Deus é um Deus de restauração. Nosso Deus é um Deus que é poderoso, que é capaz de restaurar todas as coisas. E aliás, a Bíblia diz que Ele fará isso no final. Deus irá restaurar todas as coisas na consumação dos séculos. A restauração faz parte dos propósitos de Deus. E como nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus, nós também temos esse desejo de restaurar as coisas dentro de nós. Por exemplo, nós costumamos, especialmente os homens, a assistir programas de restauração. Por exemplo, restauração de carro, aquele carro velho caindo aos pedaços, aí vai lá uma equipe e começa a pintar o carro, a consertar, a fazer a funilaria, a pintura, o motor, os pneus, o estofado, até que aquele carro fique completamente restaurado. Qual dentre nós não gosta de ver esse processo e aquela foto do antes e do depois, do objeto destruído por causa da corrosão do tempo e do objeto restaurado após ser aplicado nele um processo de restauração? A gente gosta também de ver programas de restauração de casas antigas, né? Casas que estão velhas, com as suas janelas quebradas, com a sua pintura já desgastada com o tempo, pisos quebrados, portas velhas, e então vem uma equipe de restauração e começa a trabalhar naquela casa ou naquele edifício. Como é agradável aos nossos olhos ver esses processos de restauração. Há um tempo atrás eu vi um programa chamado Professor Polvo, e é muito interessante você assistir esse programa, porque o mergulhador, ele começa a mergulhar no local específico, e ali ele se encontra com uma das criaturas mais misteriosas do mar, o polvo. E o polvo, ele é um ser incrível, super inteligente. É dito que ele é um dos animais mais inteligentes da terra, e dentre algumas virtudes que ele tem, por exemplo, a virtude da metamorfose ou da mudança de cor, a virtude de se esconder das suas presas em locais específicos. Outra virtude que ele tem é a virtude da restauração. Quando aquele polvo foi mordido por um tubarão, aquele mergulhador estava visitando o mesmo polvo frequentemente. Ele viu depois de algumas semanas que no lugar que o tubarão tinha mordido aquele tentáculo, começou a nascer um novo tentáculo, pequeno, mas foi crescendo, crescendo, até que foi
verdadeiramente restaurado. Essa criatura criada pelo nosso Deus tem o poder de se restaurar, de se regenerar quando sofre um ataque do seu maior devorador, que é o tubarão. Então, dentro de nós, irmãos, existe esse desejo pela restauração, esse prazer em ver as coisas restauradas. Mas ao mesmo tempo que nós temos esse prazer nessas coisas, nós temos também uma dificuldade tão grande em restaurar, às vezes, pequenas coisas. Por exemplo, relacionamentos. Como é difícil às vezes, irmãos, nós restaurarmos relacionamentos, não é verdade? Como às vezes coisas tão simples se tornam obstáculos tão grandes para nós. Casamentos destruídos por causa de amarguras, adultérios, traições, ou às vezes apenas pela falta de regar o amor. Às vezes nos falta restaurar a nossa vida com Deus, nossa vida de adoração, nossa vida de louvor, a nossa vida devocional, de leitura da palavra. Às vezes é tão difícil, irmãos, nós restaurarmos o nosso fervor espiritual e assim nos livrarmos da apatia, da indiferença em relação às coisas de Deus. Mas eu quero dizer algo para os irmãos nessa noite. O nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que se revelou por meio de Cristo e se apresenta para nós por meio das Escrituras Sagradas, é o Deus de toda a restauração, e Ele consegue restaurar coisas que eu e você não conseguimos. Ele age em nós e por nosso intermédio para restaurar as coisas ao nosso redor, as coisas que às vezes nós não conseguimos, que parecem até pequenas, mas que por causa do pecado, por causa das barreiras que nós mesmos colocamos, por causa da nossa desobediência às vezes, Ele consegue agir, Ele consegue atuar, Ele consegue agir com poder para restaurar todas as coisas. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Deus restaura. Deus restaurou quando foi necessário no passado, Deus restaura hoje, e a Bíblia diz que Deus restaurará todas as coisas no final dos tempos. É importante nós lembrarmos que a história do povo de Deus é uma história de restauração. Adão e Eva lá no Éden caíram, pecaram, desobedeceram a ordem de Deus. Mas o que Deus fez? Deus mostrou que Ele restauraria todas as coisas. A promessa de que viria um descendente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, e esta feriria o seu calcanhar. Ou outra atitude de Deus, quando Ele veste aquele casal com pele de animal, cobrindo a sua vergonha, a sua nudez, mostra que desde o princípio as coisas não saíram da mão de Deus, e que é propósito do Senhor restaurar todas as coisas. Então Deus chama um homem, Abraão, fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu te mostrarei para onde você deve ir. Está vendo as estrelas do céu? Está vendo a areia do mar? Assim será a sua descendência. E de fato foi. Veio Isaac, o filho da promessa, veio Jacó, veio então os 12 filhos de Jacó, que posteriormente teve seu nome mudado para Israel, veio José, veio então o tempo que o povo ficou escravo no Egito durante 400 anos. Deus levanta Moisés, Deus liberta o povo, Deus restaura a sorte daquele povo, tira eles do cativeiro do Egito, leva eles para o deserto para começar uma peregrinação em direção à terra prometida.
O povo conhecia o poder de Deus. Então, sobre a liderança de Josué, o povo entra na terra prometida. Mas quando o povo está lá na terra prometida, mesmo depois de ver todos os sinais, as maravilhas, os milagres, coluna de fogo durante a noite, nuvem durante o dia, mar se abrindo, 10 pragas, pão caindo do céu, codornices para eles se alimentarem. Quando o povo entra lá miraculosamente na terra de Canaã, terra que mana leite e mel, o povo volta a se corromper, o povo volta a desobedecer a Deus. O povo se casa com pessoas de outras religiões que não deveriam se casar. O povo levanta para si deuses falsos. O povo se divide, 10 tribos ao norte, 2 ao sul. O povo em profunda rebeldia, rebelião. Sabiam que Deus tinha restaurado desde o Éden, desde o Egito, todas as coisas, e agora novamente eles estavam desobedecendo a Deus. E é aí que Deus começa a levantar os profetas, aqueles que profetizam contra a rebeldia do povo, dizendo: voltem-se para Deus, nosso Deus é o Deus de toda a restauração, arrependam-se dos seus pecados, deitem fora esses ídolos falsos e adorem o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus que libertou vocês do Egito. E Samaria, que era a capital do reino do norte, tinha se corrompido a tal ponto de levantar para si bezerros de ouro e falarem: esses são os deuses que nos tiraram do Egito. O reino do sul se preserva em fidelidade por mais um tempo. O reino do sul, que tinha sua capital em Jerusalém, aonde estava o templo, ainda mantém a verdadeira religião, mas com o tempo também começam a desobedecer a Deus. Povo de dura cerviz, povo desobediente, povo que mesmo sabendo quem Deus é e o que Ele pode fazer, continuou em profunda desobediência. O homem não mudou de lá para cá. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, aquilo que Deus pode fazer. Nós sabemos muito bem que tudo que a Bíblia diz a respeito de Deus é verdade. E mesmo assim, às vezes nós levantamos os nossos bezerros de ouro, os nossos deuses falsos. Como João Calvino disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Aí então Deus se ira contra aquele povo. E então Deus manda o castigo. O juízo de Deus vem. Primeiro, no reino do norte, no ano 722 a.C., os assírios invadem Samaria, o reino do norte, levam o povo cativo. Instigados pelo próprio Deus para trazer correção para o povo, eles eliminam Samaria do mapa e o reino do norte. Por amor de Davi, o servo do Senhor, homem segundo o coração de Deus, o reino do sul ainda permanece mais um tempo. Mesmo assim, desobediência, falsos deuses. Então Deus manda o castigo. Deus manda a Babilônia invadir Jerusalém. Aquele momento de profunda destruição, de profunda dor do povo de Deus. Homens e mulheres sendo destruídos, acorrentados, queimados vivos. O templo sendo destruído por permissão de Deus, com uma finalidade: disciplinar o seu povo, para que esses se arrependam e voltem-se para Ele. O povo então fica durante 70 anos cativo na Babilônia. Ali eles sofrem, mais uma vez, escravidão. Ali eles se arrependem, ali eles choram amargamente. A Bíblia diz sobre a destruição de Jerusalém, não precisa abrir, eu vou ler aqui, 2 Reis 25. Sucedeu que no ano do reinado de Zedequias,
Aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Nabucodonosor, um homem que terminou a sua vida como um louco, invade Jerusalém de forma atroz, de forma cruel, de forma maligna, mas por permissão de Deus. Porque Deus permite, irmãos, que nós passemos pelo vale para nos disciplinar, para nos chamar ao arrependimento, com um propósito final, para nos restaurar. Essa é a pedagogia de Deus, irmãos, na nossa vida. Ainda que nós não tenhamos babilônicos nos invadindo, Deus às vezes manda assim certas tempestades em nossa vida para ver se a gente acorda, para ver se a gente volta a fazer a vontade de Deus. Que Deus cruel seria se Ele nos tratasse com amor e misericórdia quando nós estivéssemos desobedecendo a Ele. Isso não é amor. Amor também é repreensão, é castigo, é disciplina com um propósito. Nunca o massacre, a exterminação, mas a restauração. E então, irmãos, foi assim que o povo de Israel foi parar em uma terra estranha, Babilônia. Quão difícil é estar numa terra estranha? Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal aqui. Quando a Val e eu nos casamos, não sei se os irmãos sabem, mas ela veio do Nordeste, né? E assim, existe um negócio que chama-se tempo de adaptação na terra estranha. É difícil. Outra linguagem, outra comida, outra cultura. O povo brasileiro, quando vai para outros países, normalmente eles sofrem bastante no começo, até se adaptar. Imagina você entrar no mercado, querer pedir alguma coisa e não sabe o que falar. Imagina você ter que comer comidas completamente esquisitas. Agora imaginem, irmãos, Israel, que vivia não apenas a realidade espiritual que nós temos em Cristo, mas toda a realidade territorial, nacionalista, religiosa, que só podia acontecer lá no templo. Estar longe de casa para um judeu é estar longe do lugar único e exclusivo da adoração, que era o templo em Jerusalém. O próprio Deus prescreveu isso para o povo. Salmo 137 é um dos salmos mais tristes da Bíblia. E o salmista ele diz que nas margens do rio da Babilônia nós choramos amarguradamente. Então aquele povo começou a pedir para que nós cantássemos, e nós falamos: como que nós podemos cantar em terra estranha? Como que nós podemos nesse lugar longínquo exaltar o nome do nosso Deus, se nós estamos longe do sacrifício, se nós estamos longe do templo, dos sacerdotes, dos levitas, da nossa comunhão com as 12 tribos? Que momento triste esse povo estava vivendo. Um povo derrotado, um povo longe dos seus valores, um povo longe da sua terra, um povo vivendo em meio a um outro povo que adorava deuses falsos e estranhos, sacrificavam até mesmo crianças. E ali eles entenderam quão ruim é estar longe de Deus, quão ruim é estar longe da presença de Deus, quão amargurados nós viveríamos sem Deus. Trazendo isso para nós, irmãos, nós não precisamos de um templo, nem de Jerusalém, nem de animais para serem sacrificados, nem de sacerdotes, nem de levitas. Tudo isso se cumpriu na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Mas nós temos realidades espirituais que nós vivemos aqui em comunhão. Quão triste é ver alguém longe da adoração. Que pecados horríveis as pessoas
começam a entrar quando vivem longe do povo de Deus. A Bíblia diz que o que nós fazemos aqui, cantando ao Senhor, são sacrifícios. Sacrifícios agradáveis a Deus, como fruto do louvor dos nossos lábios, por meio de Jesus Cristo. A oração, a adoração, a comunhão. Quantas verdades tem para nós, irmãos, porque nós também somos peregrinos, estamos aguardando a promessa de Deus de uma nova terra, porque nós não somos desse mundo. Nós aguardamos a cidade celestial. Louvado seja Deus. Isso deve encher a nossa vida de esperança, de alegria. E sabe, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso foi lá buscar o povo, lá na Babilônia. Depois de 70 anos, Deus falou: agora terminou o castigo, agora chega. Sabe, meus irmãos, o nosso Deus, que disciplina, que corrige e até castiga com a vara do seu furor, Ele sabe exatamente a dose. Como dizem alguns, quando a gente vai disciplinar o nosso filho, para a gente não carregar a mão, né? Não carrega a mão, tem uma dose certa, né? Sabe, irmãos, Deus tem essa dose perfeita em suas mãos. Ele não nos corrigirá além do que nós necessitamos. Deus não é um sádico olhando do céu o nosso sofrimento. Deus é amoroso, compassivo. E ao chegar os 70 anos, como os profetas haviam falado, Deus chamará de vocês de volta para a terra de vocês. Deus tirará vocês desse castigo. E assim foi, de forma miraculosa. O rei abriu seu coração e deu um decreto de que Neemias poderia ir até lá levando carta, dizendo que o povo poderia retornar a Jerusalém. De repente, a sorte deles foi restaurada, foi mudada, foi transformada. Não há rei que se levante diante de Deus contra os desígnios de Deus. E Neemias vai lá, leva cartas, e Jerusalém começa a ser reconstruída. Primeiro os muros, no livro de Neemias nós vemos isso. Depois o templo, livro de Malaquias, Zacarias. A glória da segunda casa será ainda maior. E meus irmãos, Deus restaurou verdadeiramente, e eles voltaram. É isso que o salmista está dizendo, nós voltamos, irmãos. Louvado seja Deus. Versículo 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Quando de repente acabou o castigo de Deus, nós voltamos à nossa pátria. Nós ficamos como quem sonha. Aqui a figura é de alguém que está muito animado, alegre com alguma coisa. Talvez se a gente adaptasse a linguagem do português nosso, seria: me belisca, parece que eu estou sonhando. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião. Sião é um monte aonde fica Jerusalém. Quando o Senhor nos mandou de volta para a nossa terra, para a nossa pátria, quando nós vimos que nós poderíamos adorar a Deus novamente, sacrificar os animais, chamar os levitas, chamar o sacerdote, entoar os cânticos com harpa, com lira, com os nossos instrumentos de corda, a nossa comunhão com as 12 tribos que sobem para Israel, no lugar onde Deus se manifesta, na festa da Páscoa, na festa do Pentecostes, na festa dos tabernáculos, quando nós celebramos o Deus que feriu a rocha no deserto, o Deus que mandou o maná do céu, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós voltamos para lá, nós ficamos como quem sonha. Mas ao chegar lá, não foi tão fácil assim, irmãos. O livro de Neemias fala: houve adversidade, houve resistência,
Obviamente outros povos tinham ocupado até aquele lugar. Imagina que você mora numa casa e você vai embora durante muitos anos, e aí você volta lá e fala: viu, vou morar aqui, tem alguém lá. A briga vai ser feia. Os samaritanos começaram a zombar deles: vocês não vão conseguir fazer nada. E então Neemias fala: não, nós vamos trabalhar. E ali o que aconteceu foi o quê? Pá de pedreiro numa mão, espada na outra. Vamos construir o muro, vamos construir o templo. E de fato foi assim. E a nossa vida cristã é assim, irmãos, cheia de promessas, cheia de momentos onde nós vemos o agir de Deus sobrenaturalmente, milagrosamente, poderosamente, mas também cheia de lutas, cheia de desafios, de batalhas. É assim a nossa vida. E então, irmãos, ele continua dizendo no versículo de número 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ao ver Israel sendo reunida, ao ver aquele povo novamente, as nações começaram a dizer: olha o que Deus está fazendo na vida desse povo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nosso Deus é o Deus de toda restauração. Eles se alegraram, a boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e os feitos do Senhor foram conhecidos entre as nações. E eles também respondiam, versículo 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O motivo da nossa alegria é que grandes coisas fez o Senhor por nós. Você quer ter uma vida plena? Uma vida alegre? Você quer ficar como quem sonha? Lembre-se de tudo que Deus fez por nós. Lembre-se do agir, do favor de um Deus que não falha, de que não retarda a sua promessa, de que cumpre todos os seus desígnios e propósitos. Louvado seja o Senhor. Mas como o momento era de dificuldade, como o momento era de dor, eles precisavam da restauração, apesar da alegria. A alegria porque todas as coisas estavam sendo restauradas, mas essa restauração ainda não era plena. Então por isso o salmista, ele ora no versículo de número 4, repare comigo, que agora o tempo verbal muda. Primeiro era restaurou, o Senhor fez no passado. Agora é Deus, faça no presente. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. Olha que divisão que esse salmo mostra para nós. Versículo 1 ao 3 está falando daquilo que Deus fez no passado. Restaurou, agiu, libertou do cativeiro, libertou da Babilônia, libertou do Egito, libertou do pecado, libertou das obras do mal. E agora, no presente, restaura, Senhor, a nossa sorte. Irmãos, tem crentes que vivem como se Deus fosse um Deus do passado, fosse um Deus que fez muitas coisas boas por nós, mas tá bom, está tudo realizado. Nós temos que entender que o mesmo Deus do passado é o Deus do presente e é o Deus do futuro, é o Deus que age hoje na igreja. O que você precisa, irmão? O que você procura na sua vida? Não adianta você falar: ah, Deus fez por mim, Deus agiu na minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. Oh Deus! O crente é chamado a viver assim todos os momentos, confiando no Deus da história, confiando no Deus que está aqui nesse lugar, confiando no Deus que age em nós hoje.
O versículo 4, irmãos, alguém já disse aqui, comentarista, que é como se fosse a segunda-feira do crente. A segunda-feira do crente. Domingo, dia do Senhor, dia de descanso, longe do chefe chato, das dificuldades. Às vezes a gente nem pensa nas contas atrasadas ou a vencer. E a gente vem, canta, alegre, adora ao Senhor. Deveríamos. E aí, na segunda-feira, a gente tem que olhar novamente a realidade, nua e crua, a verdade. E a gente tem que falar: Deus, Tu és o Deus que eu adorei ontem, mas Tu és o Deus da minha segunda-feira. Tu és o Deus de todos os meus dias. Tu és o Deus que age em meio aos meus problemas, às minhas dificuldades. O Senhor é o Deus que tem poder para restaurar essa situação, esse relacionamento, essa família, esse casamento. Tu és o Deus que pode agir na igreja, no meu ministério, na minha vida, naquele meu sonho, naquele meu propósito que eu coloquei diante de Ti. Deus é o Deus que age. Deus fez e Deus faz novamente. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. Aqui nós temos uma imagem figurativa muito bela, muito bonita. O Negueb é um deserto ao extremo sul da Palestina, próximo ao Mar Morto, e é um dos lugares mais baixos da terra. A gente sabe que o Mar Morto é morto por causa da grande quantidade de sal, que não permite com que nenhuma vida exista ali, por ser um lugar muito baixo. Próximo a ele, no Negueb, é um deserto, e deserto é um lugar de morte, é um lugar com falta de existência, de beleza, e de vida, e de cor. É um lugar de sequidão, é um lugar de lágrimas. Deserto na Bíblia é relacionado sempre ao nosso sofrimento, ao nosso vale, aos nossos momentos de dor, aos nossos momentos de dificuldade, as causas impossíveis dentro de nós, fora de nós. No entanto, algo maravilhoso acontece no deserto do Negueb. Quando as chuvas serôdias caem sobre uma região mais alta, nas montanhas acima daquela região, e ali há uma grande quantidade de umidade, e chove muito, a água então desce, a água vai invadindo a terra seca, a água vai permeando o deserto, a água vai restaurando o deserto do Negueb. Que coisa linda, irmãos. Qual é o problema maior da sua vida? Ou da sua vida cristã? Da sua devoção a Deus? O que falta para você romper a morte, a sequidão ao seu redor, para você conter as suas lágrimas verdadeiramente e encher a sua boca de júbilo, de alegria, de louvor? Alegrai-vos no Senhor, o apóstolo Paulo diz. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, nele, no Deus Altíssimo, o Deus que criou o mundo, a terra, os animais, o Deus que criou as estrelas, o universo, os oceanos, os desertos, o Deus que faz a chuva cair numa montanha alta, de modo que ela invade um lugar seco. Aquela terra vai estourando com a água, e por incrível que pareça, depois de alguns dias ou semanas, flores e até mesmo árvores frutíferas nascem naquele lugar. Louvado seja Deus. Nosso Deus é o Deus de toda restauração. Bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O Deus que estoura o deserto com água, é o Deus que rompe a nossa sequidão, o Deus que faz milagres, o Deus que age,
E da mesma forma que repentinamente o deserto é restaurado, Ele também faz isso conosco. Os que com lágrimas semeiam, versículo 5, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Um agricultor do deserto do Negueb era alguém com muita fé. Ele precisava lançar a semente na terra seca e árida do deserto. Ele precisava encher a sua aljava de sementes, e dali poderia vir sustento para sua família na colheita. Então ele começa a semear numa terra árida, seca. Ele joga a semente num lugar sem vida. Isso significa semear em esperança. Semear em esperança. Isso também mostra para nós que a nossa vida de fé é uma vida de obediência. Sabe, irmãos, fé genuína não é a gente pegar o fruto das árvores belas e frutíferas apenas, mas é também semear nos lugares sem vida, sabendo que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, sabendo que uma hora ou outra as nuvens serão carregadas, a água fluirá e a semente germinará, crescerá e dará fruto. Nós andamos por fé, não por vista. Se você precisa ver todas as coisas para crer em Deus, para crer que Deus é o Deus da toda provisão, você não está tendo uma vida de fé, você está tendo uma vida de incredulidade. Vida de fé é olhar aquilo que não existe como se já existisse, porque vai existir, porque Deus falou. Isso é fé. Uma hora o Negueb é inundado pelas águas que Deus manda. Esses que semeiam no deserto choram sim. É errado chorar, irmãos? Claro que não. Lamentação é parte da vida. Choro faz parte dos nossos momentos de dor, e nós devemos respeitar o choro dos outros e até mesmo nosso. Nós devemos prantear diante de Deus, sim. É isso que os salmos ensinam. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Dá para chorar você vendo uma árvore crescer em meio a um deserto? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, colhendo ou trazendo os seus feixes. Eu gostaria de terminar com a história de David Wilkerson. O seu livro, ele conta a sua história, e ele diz ali que ele, quando tinha 12 anos de idade, ele aprendeu o que significa o poder da oração. O seu pai doente, um dia na cama, estava já na sua fase terminal, e um dia sua família encontra ele com a cama toda ensanguentada. O seu vô, o vô do David Wilkerson, tinha falado que é muito mais difícil a gente orar por um propósito específico, principalmente público, porque a gente tem medo da frustração de não acontecer. E naquele dia, quando ele viu o pai dele naquela situação, os presbíteros da igreja em volta do pai dele, ele orou fervorosamente ao Senhor lá embaixo no porão da casa. Mas por um motivo desconhecido, os tubos da casa levaram a oração dele a sair lá em cima. Todos ouviram a oração. Quando ele subiu, os presbíteros olharam para ele, a própria mãe dele, assustada, com tanta fé daquele menino, aquela oração fervorosa: Deus, salva meu pai, Deus, cura meu pai, Deus, eu bato nessa porta, o Senhor a abrirá. O pai dele foi curado, milagrosamente. Depois ele virou pastor de uma igreja pequena no interior dos Estados Unidos.
Mas um determinado momento da sua vida, ele estava assistindo televisão, e ele tinha costume de assistir televisão todos os dias, da meia-noite às 2 da manhã, para que assim ele tivesse sono, esquecesse das coisas do dia. Um dia ele estava olhando para a televisão e pensando que aquelas 2 horas que ele tinha no final da sua noite poderiam ser vertidas em oração. Então ele é tomado pela consciência vinda da parte de Deus, segundo ele, de que ele deveria vender aquela televisão, pois só ele assistia, nem mesmo seus filhos ou sua esposa usavam aquela TV. Ele acha que aquilo ali é uma paranoia da sua cabeça, ele luta contra aquilo, mas algo dentro dele falou: vende essa televisão e gasta, investe 2 horas em oração todas as noites. E ele fez um voto com Deus dizendo: eu vou colocar ela no jornal, e se em meia hora alguém comprar essa televisão, eu vou vender. Alguém me ligar. Aos 29 minutos a mulher falou: David, coisa não vai funcionar não. 29 minutos e meio, toca o telefone. O senhor que está anunciando uma televisão, eu quero comprar. Ele vende a TV. Quero fazer uma nota de rodapé aqui. Não é necessário nós pedirmos sinais ou utilizar essa experiência como base para a nossa vida, apenas uma ilustração. Mas ele vende a televisão, e ao vender, ele gasta todos os dias, ou investe 2 horas de oração, da meia-noite às 2 da manhã, todos os dias. Determinado dia, ele estava inquieto, orando, com vontade de parar de orar. Ele olha uma revista em cima da mesa. Ao olhar aquela revista, ele é tomado pelo desejo de vê-la, mas ele fala: não, estou orando. Mas essa vontade cresce, a ponto que ele pega aquela revista e vê na capa daquela revista 7 garotos que estavam sendo condenados à morte em Nova York, porque assassinaram um menino de 15 anos. 7 meninos. Ao olhar para aquilo, ele estava ali inquieto. Um dos meninos chama tanto a atenção dele que ele começa a chorar, sabendo que aqueles meninos sofreriam a pena de morte. E então ele decide ir para Nova York, pregar o evangelho para aqueles rapazes. E ele vai, junto a ofertas missionárias e uma reunião de oração. Ninguém da igreja acreditou que isso era real. Ele vai com o líder da mocidade da igreja, ele entra em Nova York, ele passa muitas dificuldades para achar o local. Finalmente ele acha. Em determinado momento, no seu desespero de estar vendo aquela situação dos meninos e de ver que o juiz não revogaria a sentença, então ele entra naquele tribunal, naquele momento que estava acontecendo um julgamento, e ele para o juiz, chacoalha ele ali no final, e então o juiz não fala com ele, e todo mundo olha para a cara dele, e então os midiáticos, os jornalistas que estavam ali, aproveitam aquela oportunidade para fazer um marketing, né? E aí ele pega a Bíblia na mão bem na hora que vão tirar uma foto, e aí é estampado em todos os jornais de Nova York: David Wilkerson, o pregador que tentou falar com o juiz e não deu certo. E então ele pensa: meu, que carrasco que eu entrei. Ele volta frustrado para sua casa, passa uma vergonha. O seu avô então aconselha ele e fala: Deus se chamou para algo muito maior do que esses 7 meninos. Eu creio nisso. Você vai voltar para Nova York. Quando ele volta, as coisas não funcionam, não dão certo. Em determinado momento, o líder da mocidade estava com ele novamente. E no seu desespero ele fala: abre a Bíblia, em qualquer página que você achar, põe o dedo aí e me fala o que você vai ler. O menino abre Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feitos. Ao ver essas palavras, ele foi tomado pela esperança de ser um instrumento de Deus para a restauração na vida de muitos jovens. Jovens entregues ao crime, à prostituição, às drogas e principalmente às gangues de Nova York. Ele é usado com poder para pregar o Evangelho.
E Ele restaura, por intermédio da pregação do Evangelho, pelo poder de Deus, a vida de muitos jovens. Nosso Deus é um Deus que restaura, e a maior restauração que Deus trouxe para nós foi a obra de Cristo Jesus. Em Cristo fomos restaurados, fomos libertos do cativeiro, fomos libertos do pecado, fomos libertos da garra de Satanás, para uma vida nova e plena restauração. Deus restaurou a nossa sorte lá na cruz do Calvário, irmãos, com Cristo crucificado, com seus braços abertos. A sorte do povo de Deus foi definitivamente restaurada. Aleluia. Mas a Bíblia fala que ainda chegará a restauração completa. Portanto, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Nós, irmãos, ó crentes, aguardamos a restauração, a consumação completa de todas as coisas em Cristo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.